Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos para o nosso culto matutino hoje na manhã de domingo, dia 5 de julho de 2020. Vamos adorar o Senhor enquanto entendemos essa proposta de culto e adoração à luz das Escrituras. Quero dar alguns avisos para os meus amados irmãos, enfatizando também o processo aqui da nossa caminhada de discipulado, encorajando uns aos outros, muito importante. Façam isso em todos os momentos da caminhada cristã e ligando, encorajando os irmãos, exercendo o princípio bíblico do pastoreio mútuo. Também quero pedir aos meus amados irmãos sobre a nossa caminhada de louvor e gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas, os alimentos, as campanhas que estamos fazendo para os irmãos ajudarem os irmãos como Edson, que já está, graças a Deus, bem melhor esses dias. Também devemos interceder a Deus e ajudar a esses irmãos que estão passando dificuldades. Quero também exortar os meus amados irmãos a terem consciência da nossa liturgia, mesmo online. Nós não estamos assistindo o culto, estamos prestando um culto a Deus, servindo a Ele com coração consciente da obra redentora que Cristo fez em nós. Quero encorajar também meus irmãos na manhã de hoje, e encorajá-los, lembrando aqui alguns irmãos pelos quais nós devemos sempre entender esse aspecto que eles estão firmes na fé e nós encorajamos uns aos outros. Quero então dar um alô aí para a nossa irmã Rosa, também Pituta, a filhinha deles, Jaciene, César, Guilherme, a Elizabeth, Elisete aqui no Beco de Tote, Niva e Gaso que entregou a vida ao Senhor, fazendo a sua reconciliação com Cristo, Conci Levi, Lene, que mora bem pertinho da irmã Joselma, os familiares do irmão Del, a irmã Lúcia, o irmão Eduardo, os familiares do irmão Del aí no campinho, aí no areal. Deus abençoe esses irmãos. A nossa irmã Nete, nossa irmã Lena, Deus fortaleça também a fé dessas irmãs. Dalila Rian, o pequeno Rian, um forte abraço. Nossa irmã Roquinha, Ione, irmão Manuel Lacerda, ontem, nossa irmã Roquinha sepultou a sua mãe. Então vamos orar e interceder aí pela nossa irmã Roquinha. Deus fortaleça a fé, encoraje e console a irmã Roquinha. Gilvan, Lucinha e Giovanni, Deus fortaleça também vocês. Nossa irmã Lúcia, Milane, Eduardo e a irmã Cecília e Isabelle. Nós temos também o irmão Carlos do Caldo, de Cana aí, da Barraca, toda a família de Carlos. Deus fortaleça esses irmãos. Vamos, nesse instante, orar também pelos enfermos. Temos uma relação de irmãos. Essa relação, sempre a gente vai colocar ela também na legenda, para depois, se você quiser pegar a relação e orar por ela, vai ficar muito importante. Esses dias, estávamos orando pelos familiares de Maíse. Graças a Deus, o pai já está recuperado, a avó já está recuperada, só o sobrinho continua ainda no processo do tratamento, porque são várias sessões. Familiares do seu Cacá, ele faleceu, foi sepultado na quinta-feira pela manhã. Então, vamos orar pelos familiares, Dona Maria, Rosinete e todos os familiares ali, Dinha, Carlos, Léricio e os demais familiares. Nossa irmã lá, hoje eu até falei com ela. Hoje não, na verdade, ontem falei com ela. Está bem, está no processo também das sessões ali em Salvador. Quero pedir aos irmãos intercedam também para Ronilson. Renilson é o pai da nossa irmã Fabiana. Continuar orando para Deus encorajar e fortalecer Dória e familiares, pelo falecimento da irmã Maria de Jesus. Auro Estela pede aqui por Expedita e Edson. Faustino, nós temos os 3 parentes dele, Renato, Marilene e Jotinha. Nosso irmão Edson está em fase já de boa recuperação, Isa e familiares também. A mãe da irmã Lucinha, Roquinha,
pelo falecimento da mãe dela ontem. Vamos interceder por esses irmãos. Eu vou pedir aqui, nosso irmão Marcelo, ele vai interceder agora por esses enfermos, rogando a Deus graça, compaixão e misericórdia. E temos também um aspecto de gratidão, né? Débora, o esposo, Maísa, o pai e a avó, gratidão a Deus pela recuperação deles. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai de eterna graça, te louvamos, Senhor, pelas bênçãos concedidas. Obrigado. Te louvamos, Pai, pela resposta das nossas orações. Obrigado. Te louvamos, Senhor, pelo restabelecimento da saúde do teu servo. Que Sim. em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa fortalecer a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, de que Amém. sempre será feito por nós o melhor, segundo o teu amor, segundo a tua vontade. Amém. Nós intercedemos aqui, Senhor, pelos enfermos, pelas famílias que estão cuidando dos seus doentes. Obrigado. Que em nome de Jesus o Senhor possa fortalecer a fé destes teus servos e colocar neles a viva esperança de que as tuas promessas serão realizadas nas vidas de cada pessoa que entregar o seu coração, que estiver buscando a tua face e se entregar de todo o coração ao nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. E é no nome dele, Pai, no nome de Jesus, que nós entregamos as vidas de todos esses irmãos em tuas mãos, Pai. Te pedimos que faça o melhor que vier do teu coração para estes servos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado pelo teu cuidado conosco, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós queremos agradecer a Deus pelos visitantes aí do canal. Temos vários visitantes. Temos sempre Caroline, Paulo Sérgio, Conceição, Neide Gonçalves, Irene Flores, Adilson e familiares aí da Pibissagem, a Adileuza também da Pibissagem. Que Deus fortaleça vocês. Muito bom tê-los conosco na manhã desse dia cultuando ao Senhor. Sejam bem-vindos, pois, a todos os nossos visitantes. Os irmãos também os cumprimentem aí no chat, fortalecendo a fé também desses amados irmãos. Quero prosseguir com uma oração, pedindo a Deus pela direção do culto desta manhã. E hoje nós temos um colega, pastor Antônio, lá da PIB de Cairu. Ele vai orar sobre o culto, pedindo a Deus pelo culto que já iniciamos e também pelas famílias. Vamos ouvir pastor Antônio e família intercedendo a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Nós vamos orar agora pelo início desse culto, pedindo a Deus o seu direcionamento e a sua misericórdia. Soberano Deus e Pai, graças te damos por este dia lindo, maravilhoso e bendito que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor, por esta casa de oração, onde o teu evangelho, a tua palavra é proclamada, onde o Senhor tem proeminência e é verdadeiramente o Rei. Nós louvamos a Ti pela vida do ministro desta casa, do servo do Senhor, pastor Jair, que tem conduzido o rebanho do Senhor à luz das santas Escrituras. Que o Senhor conceda ao teu servo e a todos os servos do Senhor que neste dia participarão deste culto que a Ti é prestado. Nós pedimos que a iluminação do Espírito Santo seja sobre todos e que a direção deste mesmo Espírito seja notada em cada momento, em cada oração, amém, em cada mensagem cantada e na mensagem exposta. É assim que oramos, pedindo, Deus, a Tua bênção para este culto que a Ti será apresentado, a Ti será ofertado. E tudo isso nós oramos gratos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Antônio. Um forte abraço. A toda a igreja também aí na PIB de Cairu. Deus fortaleça meus amados irmãos. Hoje nós vamos também colocar uma relação de aniversariantes. Vou pedir para Marcelo colocar, a gente vai só colocar os nomes. Isso para que você durante a semana já orem pelos aniversariantes da semana. Enquanto eu estou falando, vai ter aqui a relação dos nomes da semana. Interceda a Deus por esses irmãos e que Deus fortaleça a fé deles. Eu vou fazer exatamente isso agora, orar por a vida desses irmãos dos aniversariantes da semana. Deus abençoe teus filhos. Obrigado por cada vida deles.
Fortaleça a fé de cada um deles e dê a eles cada dia vida, força, vigor e saúde em tua presença e fidelidade acima de tudo. Obrigado pela vida desses aniversariantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a chamada confissão? Chamada confissão é o momento em que nós abrimos nossos corações diante do Senhor. O Salmo 51, verso 5, ele nos ensina: Eu nasci em iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. Nós vamos agora abrir nossos corações. Quero pedir a você para colocar sua vida diante do Senhor. Nosso irmão Selmo, que está aqui hoje pela manhã conosco, ele vai interceder nesse momento de confissão. Vamos ouvi-lo. Vamos orar ao Senhor, entregar nossos corações e bem dizer que Ele é o nosso Deus. Pai amado, Deus querido, a Ti levamos nosso coração, Senhor, reconhecendo em nossas vidas o Teu agir. Amém. Agora, Pai, queremos reconhecer o quanto somos dependentes de Ti, o quanto somos falhos, o quanto somos carentes da Tua palavra e do Teu amor, Senhor. Sim, Deus. O quanto precisamos reconhecer, ó Deus, que somos falhos e a Tua palavra é que nos conduz a uma vida sincera, ó Deus. Amém, Deus. Pai, as Tuas palavras é luz para o nosso caminho, Senhor. E por isso, Pai, queremos que cada dia mais possamos reconhecer quanto somos falhos diante da Tua presença. Ensina-nos a guiar, ó Deus, nossos passos diante de Ti. Segure nossas mãos, ó Pai, e nos conduze de acordo com a Tua verdade. E que a gente venha se arrepender de tudo aquilo que não é digno, Deus, de glorificar a Ti, ó Pai. Mas que a gente venha ter o nosso coração aquebrantado diante de Ti, fortificado por meio da Tua palavra, glorificando o Teu santo nome, e bem dizer, ó Deus, que o Senhor é o nosso Senhor eterno para todo sempre, ó Pai. Pai amado, cada vez mais, ó Senhor, possamos reconhecer e confessar, ó Deus, os nossos delitos diante de Ti, que o Senhor possa estar nos purificando, nos lavando, nos remendo, ó Deus, por meio do Teu sangue, por meio do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, Pai. Amém. Para podermos viver em comunhão contigo. Que todas as famílias, ó Pai, venham se prostrar diante de Ti, confessar os seus erros, Te adorar e bem dizer que o Senhor é o único e verdadeiro, Senhor. Amém. A Ti damos a honra, a graça e a adoração por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, irmão Selmo. A proposta, então, para agora é a chamada adoração por meio de cântico, na leitura bíblica do Salmo 30, versos 4 a 5, versos 4 e 5. Eles dizem assim: Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome, porque a sua ira dura um só momento. No seu furor está a vida, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Este salmo nos convida então a louvarmos a Deus pela sua misericórdia, face a ira que Ele de fato cobre por meio de sua misericórdia. Vamos louvá-lo pela sua bondade, que mesmo em meio aos nossos pecados, a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos cobre. Tu és soberano, vamos cantar com a equipe de louvor. Queridos irmãos, louvemos ao Senhor com mais esse cântico de adoração ao nosso Deus, soberano sobre toda a terra. Louvemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Existe, acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também.
amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Obrigado, Marcelo. Selmo, vamos prosseguir, amados irmãos, encorajando-nos no Senhor. E dessa feita nós vamos fazer uma oração de louvor ao nosso Deus. Pai, nós glorificamos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza e o Teu senhorio. Nesta manhã, ó Deus, receba o louvor do Teu povo, Tu que és santo, tremendo, acima de tudo e de todos. Nós reconhecemos o Teu senhorio e a Tua soberania. Ó Deus, nesse instante, estamos aqui porque Tu és o motivo do nosso louvor. Tu és o motivo das canções, Tu és o motivo da proclamação, Tu és o motivo das orações. A Ti seja a honra através de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, por Tua igreja aqui agora e em toda a eternidade. Assim a Tua igreja Te louvará em Cristo Jesus. Amém. Queridos, vamos prosseguir então com a chamada proclamação. Vamos entender a palavra de Deus na manhã de hoje. Salmo 19, verso 7. Ele nos chama a fazermos isto por meio da palavra. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela restaura a alma, ela nos conduz a significados dias na presença do Senhor. Vamos então fazer isto? Nesta manhã, nós vamos estudar a palavra de Deus, expô-la, através do Salmo de número 30. Estamos na sequência. Começamos no Salmo 1, já estamos no Salmo 30. Primeiro livro dos Salmos, são 150 capítulos, e a gente está no primeiro livro. Salmo 30, quero lê-lo para que a gente possa fazer assim a exposição da palavra. Ó Senhor, eu te exaltarei, porque Tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor, meu Deus, clamei a Ti e Tu me curaste. Senhor, Tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome. Porque a sua ira dura um só momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo Teu favor fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Senhor, a Ti clamei e ao Senhor supliquei, que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer à cova, acaso pó Te louvará? Ou proclamará a Tua verdade? Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu auxílio. Converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores e não me cale. Senhor meu Deus, eu Te louvarei para sempre. Este salmo também de Davi, e segundo a história aqui é salmo de Davi no cenário da ocasião da dedicação do templo ou da casa. Tem versão que diz cântico para a ocasião da dedicação do templo. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele direção por esta palavra que agora será pregada. Deus, use-nos para entendermos a Tua voz, proclamarmos o Teu nome por intermédio da Tua palavra,
em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, livro de Salmo, ele tem uma grande ideia, o primeiro livro. O primeiro livro de Salmo, ele fala, no seu contexto geral, Salmo 1 até o 41, o justo tem a proteção contra o inimigo e adora o seu Deus como resposta à salvação. Assim nós vamos entender essa ideia do justo sendo protegido pelo inimigo, adorando a Deus, ou melhor, o justo sendo protegido do inimigo, contra o inimigo, o Senhor protegendo. Em resposta a essa proteção, a esta salvação, esse justo, ele adora ao Senhor. A proposta do Salmo de hoje, ela vai exatamente nos ensinar como de fato devemos louvar a Deus mediante a atuação dele sobre as nossas vidas. Este salmo é um salmo de Davi. Já conhecemos a história de Davi. Davi é o rei de Israel. Governou durante 40 anos. Nesse período, ele enfrenta muita oposição, mas Deus o tinha eleito como seu ungido e protegeu durante toda a caminhada. Foram 40 anos de pastorado. Nesses 40 anos de pastorado, Davi, ele teve a proteção de Deus. É bem verdade. Ele teve altos e baixos. Davi pecou, ele não é um homem perfeito, mas mediante o seu coração contrito com Deus, e diante até do que Deus tinha prometido e fez com ele, é Deus que está atuando por intermédio da vida de Davi, porque ele é um protótipo. Na verdade, ele é um tipo de Cristo. Ele vai ser aquele rei ungido que Deus, por intermédio dessa dinastia de Davi, aponta para o definitivo rei Jesus Cristo. E no cenário de hoje, a gente vai verificar esse rei Davi dedicando louvor a Deus, na dedicação do templo ou da casa, ou dos dois aspectos, pelo que Deus tinha feito no cenário da sua vida pastoral. Diante desse aspecto de introdução e contexto, eu quero mostrar para você a grande ideia do Salmo 30. Salmo 30. O salvo exalta ao Senhor intensamente por sua salvação e perdão. Anote, vai estar aqui na nossa legenda. O salvo exalta ao Senhor intensamente por sua salvação e perdão. Na verdade, nós vamos entender um pouquinho a proposta desse salmo agora. O título desse salmo, ele declara que este salmo é um cântico da dedicação da casa ou do templo. Pode ser exatamente no cenário ali onde Davi, ele no capítulo 6, leva a arca para Jerusalém, para Sião. E ali com todo o povo de Israel, ele adora ao Senhor. Um momento onde a arca, que representava a presença de Deus e também o santuário, o tabernáculo móvel da antiga aliança. Assim então, Davi louva e exalta ao Senhor no momento de dedicação da chegada da arca em Sião, na cidade do grande rei. Mas também pode ser naquele momento em que Davi também constrói o seu palácio, constrói a sua casa, em 2 Samuel, capítulo 5, de 9 a 11, onde ele também agradece a Deus e dedica a Deus aquela casa. Ambas as interpretações, elas são possíveis, tanto da chegada da arca, eu prefiro a chegada da arca, porque no cenário do contexto do Salmo, ele está mostrando Deus sendo louvado, Deus sendo exaltado pelo rei e pelo povo, e ele convoca o povo a fazer isso. E lá no capítulo 6, isso é bem claro, ele convocando e fazendo sacrifício, oferecendo sacrifício a Deus, porque a arca chegou na cidade do grande rei, o rei da glória entrou no seu santo local de habitação. Percebemos então que esse salmo, ele vai fazer uma menção de exaltação a Deus pela salvação e perdão, e são demonstradas aqui em 3 estrofes. Na verdade, 2 poderia ser. A gente pode ir de estrofe do versículo 1 até o versículo 5, e do versículo 6 até o versículo de número 12. Eu vou dividir em 3 estrofes e mostrar que a exaltação a Deus pela salvação e perdão são demonstradas exatamente nessas 3 estrofes. Vamos ver qual é a primeira.
do verso 1 ao verso 3. A grande ideia que amplia a proposta, a salvação, o salvo exalta ao Senhor intensamente por sua salvação e perdão, está no primeiro argumento da estrofe 1, ou da primeira estrofe. Davi louva ao Senhor em resposta à sua salvação face aos seus inimigos. Vamos verificar como isso aqui é apresentado. Davi louva ao Senhor em resposta à sua salvação face a seus inimigos. Isso é o que está no verso 1 ao verso 3. Vamos observar que nesse cenário da poesia hebraica, que é cheia de paralelismo, Salmos é cheio de paralelismo, e aqui a gente tem vários paralelismos progressivos, vários paralelismos também sinônimo, onde eu já expliquei para você que o paralelismo ele constrói uma frase desenvolvendo um pensamento, mas ao mesmo tempo ele faz duas linhas paralelamente para mostrar um significado de determinado princípio. Vamos verificar os versos 1, 2 e 3. Como Davi louva ao Senhor em resposta à sua salvação face aos inimigos, que é isso que está aqui. O verso de número 1, ele nessa dedicação do templo ao Senhor, na chegada da arca, ali no capítulo 6 de 2 Samuel, e onde ele oferece sacrifício de louvor a Deus, porque é um período onde Deus tinha, de fato, protegido Davi, lá do rei Saul, do filho de Saul, no momento em que ele vence Isbosete, filho de Saul, posterior à morte de Saul, ele tenta assumir. E a gente vê em 2 Samuel 4 essa declaração clara. Ele também, nesse momento que o templo entra lá no capítulo 6 de 2 Samuel, lá na cidade de Sião, ele tinha acabado também de conquistar os filisteus. E agora, ele, na cidade de Hebrom, ele vai glorificar o nome do Pai na entrada da arca na cidade. E nesse momento, o que é que ele faz? Aqui é uma dedicação, é uma canção de dedicação ao templo, que aqui é uma alusão diretamente ao templo móvel, tabernáculo, a arca da aliança. E veja então que o verso 1 diz: ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ele está aqui louvando a Deus pela vitória sobre os seus inimigos. E nesse momento ele faz isto glorificando a Deus na chegada da arca lá em Sião. Então, o que é que ele está fazendo nesse cenário? Ele está reconhecendo a glória de Deus. Ele está reconhecendo o louvor a Deus pelo que Deus fez, livrando os seus inimigos e colocando ele juntamente com o seu povo ali na cidade santa, na habitação de Deus. O verso de número 2, ele vai trazer um clamor. Ó Senhor meu Deus, clamo a ti e tu me curaste. Parece a ideia de um livramento de algo que está provavelmente no seu cenário de algum contexto físico, algum problema físico, ou ao mesmo tempo por ter livrado do inimigo de uma forma direta. E o verso 13, ele diz: Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. A proposta clara aqui é que Davi reconhece que o Senhor o salvou, que o Senhor o restaurou. E esse é o motivo do verso 1 pelo qual ele está declarando louvor. Diante disso, o livramento do Senhor em resposta aos seus pedidos trouxe o salmista de volta lá da beira do túmulo. Ele estava prestes a sucumbir. Ele estava prestes a fracassar. E, segundo o texto, ele clamou ao Senhor e Deus o tirou, o trouxe de volta. Essa é a razão pela sua adoração, pelo seu louvor. De antemão, o que é que nós temos aqui? Uma determinação de louvor ao Senhor, no verso 1, e um clamor em gratidão pela salvação ou pelo livramento. Por isso que a proposta aqui, de fato, é Davi louva ao Senhor em resposta à sua salvação face aos inimigos, ou face ao livramento de seus inimigos. Isso me faz lembrar de uma poesia também hebraica no Antigo Testamento, no livro de Jonas, no capítulo 2. Nós temos uma cópia também semelhante a essa estrofe de Jonas, no capítulo 2. Após o Senhor salvá-lo do ventre do peixe, por ele ter clamado,
por ele ter suplicado ao Senhor, há um reconhecimento. Ele diz: a salvação pertence ao Senhor. O que é que a gente pode trazer para esse cenário de entendimento para nossas vidas? Dois aspectos temos aqui nessa primeira estrofe do Salmo 30. A primeira é o louvor ao Senhor. Agora, a segunda, motivo do louvor ao Senhor. E o motivo do louvor ao Senhor é o livramento ou salvação dos inimigos. O que é que a gente aqui consegue enxergar? Davi está louvando ao Senhor por ele ter livrado, de seus adversários em situação de apuros. Esse texto nos remete imediatamente dentro desse cenário, sendo Davi o rei ungido do contexto da antiga aliança, que prefigura o rei ungido do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, o definitivo rei. A gente agora precisa entender por qual motivo também devemos louvar a Deus, uma vez que nós agora estamos salvos, redimidos por Deus. Mas através de quem? O salvo, então, precisa louvar a Deus como resposta à sua salvação. Quem hoje nos livra dos nossos inimigos? Quem hoje restaura nossas vidas? Jesus Cristo. É Ele quem livra-nos da morte, é Ele quem livra-nos do inferno, é Ele quem livra-nos de Satanás, é Ele quem redime nossa culpa diante do adversário acusador. É Ele que é o nosso advogado protetor em meio às acusações infâmias, as acusações deturpadas do adversário perante o Senhor, que é o seu poderoso dominador, Rei dos Reis. Portanto, essa primeira estrofe de Davi louvando ao Senhor em resposta à sua salvação face aos seus inimigos, ela nos leva mediante a Cristo. Só por meio de Cristo nós temos salvação, nós somos protegidos, nós somos redimidos. Não há uma outra forma. E daí então, a primeira verdade que aqui a gente deve reconhecer. O que devemos dar a Deus pelo que Jesus Cristo fez? Louvor, adoração, eternamente. Esse é o primeiro aspecto. Às vezes a gente fica sem entender a nossa caminhada cristã, o que devemos fazer a Deus por todos os benefícios e especificamente nesse cenário do Salmo. O cenário do Salmo, ele nos mostra que o primeiro livro, o justo tem a proteção contra o inimigo e adora a Deus como resposta à sua salvação. A minha salvação, a tua salvação é proveniente da pessoa de Jesus Cristo. E como resposta a essa salvação de Deus em Jesus Cristo, devemos louvá-lo com todo o nosso coração para todo sempre. Segunda estrofe. A segunda estrofe, ela também nos leva a um entendimento do agir de Deus mediante o seu favor, a sua bondade. A proclamação, então, aqui vai trazer também uma ideia de convocação a outros piedosos, ao povo, no caso aqui de Davi, a louvar ao Senhor. Qual é a grande ideia dos versos 4 a 5, que dividir exatamente para a gente ter uma compreensão mais exata? A grande ideia: Davi convoca o povo a louvar ao Senhor em resposta à sua misericórdia, face à sua ira. Anote bem, Davi agora ele vai convocar o povo. Ele vai convocar o povo a louvar ao Senhor em resposta ao favor, em resposta à misericórdia, por causa da ira que sobre eles tinha descido. Vamos verificar isso nos versos 4 e 5. Os versos 4 e 5, nós encontramos, principalmente o verso 4, uma convocação a louvar o nome do Senhor. Ele convoca a congregação: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Há uma convocação agora. Ele louva ao Senhor por Deus livrar os seus inimigos, por Deus protegê-lo, por Deus salvá-lo. Mas agora os versos 4 e 5, por isso que eu fiz questão de fazer essa separação da estrofe, ele agora está também convocando, e esse cenário é perfeito lá no capítulo de 2 Samuel, capítulo 6, 2 Samuel. Quando a arca entra no local da habitação de Deus, em Sião, em Jerusalém,
Davi dança na presença do Senhor. Davi oferece sacrifício a Deus. Davi dedica louvor e adoração a Deus pela consagração, pelo momento de posse da terra em Hebrom. Ele tinha acabado de vencer os seus inimigos. Deus tinha livrado de todos os seus terríveis e ferrenhos adversários. Entre os principais, Saul. Entre os principais, Isbosete, filho de Saul. Entre os principais, os jebuseus e os filisteus. Mas Deus deu o livramento. E ele louva. Mas agora ele convoca a congregação. Ele é pastor de Israel. E ele agora convoca toda a sua congregação. Todo o povo de Israel, todos os filhos de Deus eleitos pelo o processo da aliança estabelecida em Abraão. E agora ele vai convocar que todos fizessem com que o nome de Deus fosse adorado e reconhecido, não só entre eles, mas entre as nações. O verso 5, ele vai trazer uma explicativa. Veja que ele começa com um porquê. Por que Davi está fazendo uma convocação para a congregação, o povo louvar a Deus? A explicativa no verso 5 é: porque sua ira dura um só momento. Mas o melhor, sua ira dura um só momento, no seu favor, poderíamos usar a palavra misericórdia. Na sua misericórdia está a vida. No seu favor, na sua graça, na sua misericórdia está a vida. Ele faz um sinônimo mais à frente. Um choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Significa que ele mostrar algo interessante. A razão para o louvor e a ação é a ação de graças. A duradoura graça do Senhor em contraste com a sua breve disciplina. Ele está dizendo que a sua ira, ela dura um só momento. A disciplina de Deus. Provavelmente aqui, quando se trata agora de ira, quando se trata aqui de disciplina, há uma reflexão sobre uma ação de confissão, uma ideia de pecado. E Davi aqui está mostrando que foi experimentado o favor de Deus diante da brevidade da ira do Senhor. Por quê? Porque há algo muito maior do que a ira, muito maior do que o processo da correção. É o favor. No seu favor está a vida. Na sua misericórdia está a vida. Na verdade, a gente tem aqui no verso 5, o Senhor deve ser louvado por sua misericórdia, por seu favor, por sua graça. Quando a gente viu na história de Davi, quando ele pecou com Betseba, e também pecou no caso de Urias, mandando matá-lo, e tendo um caso com a mulher anteriormente de Urias, Betseba, a gente percebe que Deus atuou com misericórdia sobre a vida de Davi. No caso lá de 2 Samuel 24, quando ele conta ao povo, não permitido por Deus, ele prefere cair nas mãos de Deus. Aqui parece um lembrete dos momentos em que Deus desenvolveu graciosamente o favor sobre a vida dele, quando pecou, e não só sobre a vida dele, mas o favor de Deus no cenário de Moisés, a misericórdia do Senhor quando o povo pecou, o favor do Senhor. Esse cenário é lembrado também aqui. Então o povo está sendo convocado a louvar a Deus, porque mesmo com a ira e a disciplina e a correção sobre eles, isso é temporário. Isso para aqueles que reconhecem o Senhor, para aqueles que se dobram diante do Senhor. O que é importante? Em seu favor está a vida. Deus tinha preservado Davi, Deus tinha preservado Israel, Deus preservou o seu povo conforme a sua promessa, mediante a sua misericórdia. Então Davi convoca a congregação agora a adorar a Deus, cuja ira dura um só instante, mas cujo favor dura uma vida inteira. O seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, ela é permanente sobre as nossas vidas. Quero então trazer um princípio prático para a nossa vida agora. A proposta dos versos 4 e 5, Davi convoca o povo a louvar o Senhor em resposta à sua misericórdia, face à sua ira. Ele está dizendo que diante da brevidade da ira,
existe a misericórdia em favor da vida. Esses aspectos da misericórdia e da ira, a gente vai automaticamente ver esses pontos na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Há 3 aspectos que eu gostaria então de lembrar para aplicar nossas vidas agora. Primeiro, a convocação dos piedosos a louvar ao Senhor, porque eles estão sendo convocados pelo salmista para louvar ao Senhor. Segundo, é porque a ira é temporária, mas a misericórdia, na misericórdia está a vida. Louvem ao Senhor, é isso que ele está dizendo para o povo. Louve ao Senhor, porque a sua ira é breve, a sua ira é temporária, mas a sua misericórdia, ela é a misericórdia que trabalha em favor da vida. Davi já tinha experimentado muito a misericórdia de Deus. Tanto é que, mais uma vez eu lembro, no capítulo 24 de 2 Samuel, ele diz que ele preferiria cair nas mãos de Deus, que era misericordioso, do que cair na mão dos seus inimigos ou cair nas mãos dos homens. Então Davi convoca o povo a louvar ao Senhor em resposta à sua misericórdia, mesmo diante da ira. Na verdade, nós percebemos Deus durante toda a caminhada do Antigo Testamento, mostrando a sua misericórdia diante do pecado do povo, onde provocou a ira do Senhor. Deus sempre dando oportunidade ao povo se arrepender, a mudar de vida, no cenário de Moisés, no cenário de Josué, no cenário de Davi agora. Mas também, onde é que isso tem o seu apogeu? Onde é que a misericórdia de Deus aplaca a ira de Deus de sobre nós por causa de nossos pecados? Aqui vem o terceiro aspecto dessa aplicação. É com a sua misericórdia que a gente hoje compreende Deus tirar de sobre nós a ira. Onde é que vemos a misericórdia clara de Deus sobre nossas vidas hoje? Tiago capítulo 2, versículo 13. Eu vou pedir até para Marcelo, se possível, bota aqui na legenda esse texto. Tiago capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim: porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, quando estávamos em pecados, quando abandonamos Deus, a Bíblia diz que Deus trouxe Jesus, a misericórdia dele. Porque em Jesus a misericórdia se define, a misericórdia é plena, a misericórdia é completa. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, a Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Como a ira é tirada de sobre nós? Quando nós nos refugiamos no Filho à luz do Salmo 2. Para hoje, eu e você, termos essa misericórdia plena sobre nossas vidas, como igreja do Senhor, como povo de Deus, a gente precisa se refugiar na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que está lá no Salmo 2. O Salmo 2, ele nos remete a esse princípio, porque o Salmo 2, junto com o Salmo 1, na verdade, eles reverberam, eles trazem ecos para todos os outros salmos. Veja que o Salmo 2, o versículo de número 12, diz: beijai o filho, para que ele não se irrite, não sejais destruído no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Tem versão que diz: bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. O filho é uma alusão aqui já a Jesus Cristo. Todos aqueles que se submetem a Cristo, a ira de Deus é tirada sobre. Então Davi aqui louva e convoca o povo a louvar ao Senhor em resposta à sua misericórdia. Essa expressão é fantástica do verso 5, porque a sua ira dura um só momento, ela é temporária. Mas em seu favor, em sua misericórdia, está a vida. Onde está a minha e a sua vida na manhã de hoje? Em Jesus. Quando eu e você reconhecemos Jesus Cristo, Filho de Deus, nós temos plena graça do Senhor. Então temos 2 temas aqui que nos remetem a Jesus: ira e misericórdia. Porque a ira, só quem pode aplacar a ira de Deus
é exatamente Jesus. Na cruz, ele atrai sobre si todos os nossos pecados. Ele puxa tudo para ele, para que a ira de Deus caísse sobre ele, porque nós não conseguiríamos resistir. E a misericórdia de Deus, então, nesse instante, quando ele sacrifica Jesus, chama Jesus para a cruz, onde eu e você deveríamos estar, ele está mostrando também a sua misericórdia. Jesus é essa graça em favor da vida. Diante desse processo, a proposta é a seguinte, então, já vimos a primeira estrofe. Davi louva ao Senhor em resposta à salvação, face aos seus inimigos. E lembre-se que a grande ideia do salmo é o salvo exalta ao Senhor intensantemente por sua salvação e perdão. Primeira estrofe, ele louva ao Senhor por sua salvação. Segunda estrofe, ele louva ao Senhor por sua misericórdia e perdão. Terceira estrofe, de 6 a 12. Davi louva ao Senhor intensamente pelo perdão face à disciplina. Mais uma vez, o assunto louvor, que é estabelecido na primeira e segunda estrofe. O assunto perdão e salvação, também estabelecido na primeira e segunda estrofes. Eles voltam cá para a última estrofe. Ele termina do mesmo jeito que ele começa o salmo nos versos 1 a 5. Ele vai terminar do mesmo jeito nos versos 6 a 12. Vamos verificar então esse aspecto de Davi louva ao Senhor intensantemente pelo perdão face à disciplina. Vamos verificar. Ele vai mostrar isso no verso 6. Eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Nós temos aqui um momento, parece que, de autoconfiança de Davi, onde ele se exageradamente apresenta a confiança em si mesmo, como um resultado drástico do seu pecado, provavelmente aqui. O verso 7, ele diz, tu, Senhor, pelo teu favor, de novo ele fala da ideia de ser beneficiado pela ação de Deus, pela misericórdia de Deus. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse em pé. Ou seja, mediante a autossuficiência de Davi, o Senhor, pelo seu favor, que é misericórdia aqui também, faz com que Davi não seja destruído. E aí veja o verso 7, quando ele diz no paralelismo progressivo, apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Esse momento parece até aquele instante de Jesus na cruz, não parece? Onde Deus vira as costas para Jesus por causa de nossos pecados, mas mantém a promessa firme, porque em Cristo estava sendo cumprido todo o processo do sacrifício de Deus por causa dos nossos pecados. Deus vira o rosto para os pecados, mas inabalavelmente traz Jesus de volta ao terceiro dia, pela promessa da restauração, da redenção que ele estabeleceu para nós. Portanto, o verso 7 diz que o reiterado favor do Senhor provocou a iminência da morte para o salmista. E aqui agora a gente verifica a contemplação da disciplina. Ele diz que Deus virou o rosto para ele quando ele se tornou autossuficiente. Quando o verso 7 diz, eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. A gente vê um aspecto de arrogância. E nessa arrogância que mostra a natureza decaída do pecador, o favor de Deus mais uma vez é estabelecido, porque o verso 7 diz, tu, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor me contemplou. E agora, o que é que ele faz de novo? Mediante o favor de Deus, reconhecido pelo salmista, ele diz no verso 8 a 10, Senhor, a ti clamei, e ao Senhor supliquei. E aí ele mostra que mesmo mediante a situação de vida, de só poder louvar o Senhor em vida, nesse contexto Deus o ouve, pois o verso de número 8 a 10, a reação do salmista à severa disciplina do Senhor foi uma súplica intensa, fundamentada em seu testemunho diante dos homens. Então ele diz, Senhor, olha, só os vivos podem clamar o teu nome, porque do verso de número 8, do verso 9, ele diz, que proveito haverá no derramado do meu sangue? E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Ele está dizendo, Senhor, socorra-me diante da minha queda,
Só o Senhor pode restaurar, me trazer de volta. E mais uma vez a gente vai verificar do 8 a 10, ele clamando ao Senhor que tenha por ele compaixão. Veja o verso 10. Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê meu auxílio. Sê meu auxílio. Veja que no capítulo, na primeira estrofe, 1, 2 e 3, ele está pedindo clemência ao Senhor, face aos inimigos, e por isso ele o louva. No versículos de número 6 até o versículo número 10, ele está mostrando diante do seu pecado, da sua autoconfiança, mas o favor de Deus, diante do seu clamor, o auxilia, o protege, o guarda. E aí o que é que ele vai fazer agora no verso 11 e no verso 12? Verso 11. Converteste meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me revestiste de alegria. Parece aquele momento que ele entra dançando com a arca no capítulo 6 de 2 Samuel. Quando ele entra, inclusive Mical, sua esposa, se você depois quiser pode observar 2 Samuel capítulo 6, Davi, quando a arca entra no habitat de Deus, na terra de Jerusalém, lá em Sião, lugar onde Deus tinha tirado o povo do Egito para ali habitar e adorar o seu santo nome. Foi isso que ele disse a Faraó: deixa o meu povo ir para o local onde deve me adorar. E agora Davi, anos e anos depois, entra com a arca da aliança, templo móvel, e ele dedica sacrifício, ele dedica louvor ao Senhor por esse momento extraordinário da entrada da arca, da entrada do Rei da Glória na terra de Sião. E agora ele mostra que vai louvar ao Senhor e que louva ao Senhor, porque Deus transformou esse momento de pranto, de dor, aquelas lutas lá com Saul, aquela luta lá com os jebuseus, aquela luta lá com os filisteus, Deus o preservou. E ele está louvando porque a vitória e a salvação, a preservação e o perdão são provenientes do Senhor e não de nós mesmos. O que é que nós temos aqui então no verso 12? O resultado da libertação efetuada pelo Senhor será um incessante louvor. O resultado da libertação, o resultado do perdão, o resultado da salvação é um incessante louvor. Por isso que ele termina o verso 7, para que eu te cante louvores e não me cales, Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Aqui parece que ele sai do tempo e mostra a ideia de eternamente glorificar o nome do Senhor. Por isso que 6 a 12, Davi louva ao Senhor intensamente pelo seu perdão, face à disciplina, face à correção, face ao que Deus atuou mediante a sua autoconfiança. 3 aspectos, então, temos aqui nesta estrofe. Primeira, a confiança em si próprio. Nós vamos verificar que, mediante esse deslize da vida de Davi, Deus vai oferecer seu favor. E o segundo aspecto que temos aqui é Deus vira o rosto por causa dessa situação de autoconfiança. E então, Davi, perturbado, clama ao Senhor e pede por graça e pede por clemência. A terceira proposta, então, é que Deus responde à súplica de Davi. Do verso número 11, do verso 11 até o verso 12, 8 a 12, ele clama ao Senhor e Deus responde. E sabe qual é o resultado disso? Davi louva ao Senhor, Davi exalta ao Senhor. Eu quero encerrar nesta manhã mostrando o seguinte: o salvo exalta ao Senhor intensamente por sua salvação e perdão. Nossa salvação hoje é plena na pessoa de Jesus Cristo. Davi aqui, na verdade, está desenvolvendo todo um aspecto do que aconteceria na pessoa de Jesus. E nós somos salvos, protegidos, guardados, perdoados por meio de Jesus Cristo. E é nele onde Deus agora converge plenamente a nossa redenção, a nossa salvação. Portanto, o que devemos fazer a Deus por reconhecermos que em Cristo plenamente somos redimidos, temos nossos pecados perdoados e estamos livres da morte, do inferno, de Satanás e do diabo?
Qual a resposta que devemos dar a Deus por tudo isso? Louvor e adoração. Aqui agora, enquanto peregrinamos, louvor e adoração pelos séculos dos séculos, na volta de Jesus Cristo. É interessante que a gente vê isso lá no livro de Apocalipse. Quero chamar a você a fazer a leitura de um texto comigo, Apocalipse capítulo 7, de 9 até o verso 17. Veja comigo, por favor, abra sua Bíblia lá no final. Apocalipse, inclusive à noite, nós estamos desenvolvendo isso. A gente vai verificar agora pessoas de todas as tribos, povos, línguas, nações, eles louvando a Deus e o Cordeiro por salvar a sua igreja e a preservá-la mesmo diante dos seus inimigos naquele cenário de tribulação. Quem pode fazer isto por nós hoje, à luz da Bíblia em Apocalipse, é Jesus Cristo. É Ele que preserva a sua igreja dos inimigos espirituais que atuam contra nós. É Ele quem salva a gente. É Ele quem nos conduz a louvor eterno a Deus. Pois não há outra forma de a gente adorar a Deus senão por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Tanto o louvor, os 3 temas que temos no Salmo de número 30. O louvor a Deus é através de Jesus Cristo. A ira de Deus é aplacada por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E a misericórdia de Deus nos é apresentada também por intermédio de Jesus Cristo. Apocalipse 7. Depois destas coisas, verso 9. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Todas as nações, tribos, povos, línguas em pé, diante do trono e na presença do Cordeiro. Todos vestidos com túnicas brancas, segurando palmas na mão. Clamavam em alta voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Adoração agora a Deus por intermédio do que o Cordeiro fez. Eles, Deus e o Cordeiro, estão no trono. Na manhã de hoje eu quero lhe convidar a prestar adoração a Deus com todo o seu coração, alma e entendimento, mediante o que Jesus Cristo fez e nos possibilita fazermos a presença ou na presença do Senhor. Quando perguntado o ancião, no texto de Apocalipse, verso 3 agora, então um dos anciãos me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. O que é que está acontecendo aqui? Estão atribulados pelos inimigos. Mas mesmo atribulados pelos inimigos, no cenário final do juízo, eles foram guardados, mesmo mortos. Eles tiveram as suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro, em Jesus Cristo. O que é que Davi está fazendo lá? No Salmo ele está louvando a Deus porque foi liberto, foi salvo dos inimigos. O que é que a igreja aqui em Apocalipse está fazendo? Está louvando a Deus e ao Cordeiro no trono, porque foram salvos, libertos, mesmo em meio à tribulação, sofrimento dos inimigos, Deus os livrou e eles agora estão adorando ao Senhor. Logo, faz sentido a grande ideia desse salmo. O salvo exalta ao Senhor intensamente por sua salvação e perdão. Por que podemos louvar a Deus hoje? Porque fomos perdoados. Por que podemos louvar a Deus hoje? Porque fomos salvos. Por que podemos louvar a Deus? Porque tivemos perdão dos pecados. Através de quem podemos fazer isso clara e nitidamente? Através de Jesus Cristo. Resposta almejada de Davi. Davi almejava, desejava que seus ouvintes louvassem ao Senhor intensamente por sua salvação e perdão em vista da sua misericórdia. O que é que Deus espera de mim e de você como igreja na manhã de hoje? Igreja Batista Nova Aliança, irmãos de Camaçandi, irmãos que cultuam conosco no canal. Em Cristo louvemos a Deus por seu perdão e salvação em vista da sua misericórdia. Valorize a graça e a salvação. Todo salvo deve valorizar intensamente a Deus, sua salvação e perdão, mediante um louvor puro, sincero, ao Pai e ao Filho, para todo sempre. É isso que nós vamos fazer agora. O Salva, a Igreja Batista Nova Aliança, Congregação de Camaçandi, todos os demais irmãos nesse canal agora, louvamos ao Senhor intensamente por sua salvação e perdão a todos nós, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo.
Marcelo e Selmo, vamos adorá-lo. Jesus, Ele é o Rei da glória. A Ele louvor, a Ele exaltação para todo sempre. Louvemos ao Senhor, nosso Rei da glória, e que todos os povos, línguas e nações reconheçam o seu senhorio e a sua grandeza. Louvemos ao Senhor. Dado no céu e na terra, todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Devemos louvar o Senhor, devemos exaltar o Senhor, glorificar o seu santo nome. Você tem vários motivos, nós temos vários motivos para louvar o Senhor. Entre os principais, Ele nos salvou de todos os nossos inimigos. A morte não mais domina a vida daquele que está salvo em Jesus Cristo. O inferno não mais amedronta a vida daquele que está salvo em Jesus Cristo. Satanás não mais domina a vida daquele que está salvo em Jesus Cristo. Paulo diz em Efésios isto: antes andávamos segundo o príncipe das trevas, mas agora, em Cristo, pela graça, nós somos salvos. Louve a Deus pela salvação que Ele te deu, que Ele nos deu. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua bondosa salvação na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu perdão, graça bendita. Obrigado pela forma como ao longo da história vem desenhando e mostrando isto, desde aquele contexto de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó,
Davi, mas agora temos plena compreensão. É Jesus o nosso Rei da Glória. É Ele que nos salvou mediante a nossa súplica, mediante, ó Deus, o nosso clamor também diante do Senhor. E o Senhor ouve o nosso clamor. Obrigado, Pai. A Ti seja a honra e a glória para todo sempre, através de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a nossa súplica permanente, encerrando o nosso culto na manhã de hoje. Diz assim Salmo 90, 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Que Cristo confirme as obras de nossas vidas, para a glória do nome dele. Até mais tarde, até a noite, no capítulo 6 de Apocalipse. Estude o capítulo 6, que Deus te abençoe.